Olá, meu irmão, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Com muita alegria estamos aqui para dar continuidade no curso que estamos abordando, o curso chamado Pilares da Fé. O nosso propósito não é se aprofundar tanto em temas basilares, mas o nosso propósito é tocar nestes temas que são fundamentais para o entendimento das Escrituras, e gerar perguntas, gerar dúvidas nos irmãos, para que possamos, juntamente com a igreja, sanar essas dúvidas, discutirmos pontos basilares acerca das Escrituras. Temos feito o curso aqui no canal do YouTube e às quartas-feiras temos tirado dúvidas. Por isso, meu amado irmão, pegue o seu caderninho, sua caneta e já escreva assim: mas por que? Espere ao longo desta aula as dúvidas surgirem, e eu peço que você já anote e estaremos conversando sobre estes assuntos. O meu objetivo aqui é tratar de forma simplificada alguns temas doutrinários, alguns temas extraídos das Escrituras que são basilares, são fundamentais, são a base do cristianismo. Hoje estaremos abordando o assunto redenção. Você sabe o que é redenção? Você é redimido? O que significa redenção nas Escrituras? Esse é o nosso objetivo. Para isso eu gostaria de ler um texto, está em Efésios. Eu vou trabalhar alguns livros, eu peço que você, principalmente em Efésios, esteja com a Bíblia aberta e esteja anotando as referências. Efésios 1, eu quero ler do versículo 4 em diante. Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu nome, que possamos, Deus, trabalhar esse momento, Pai, esses 20, 30 minutos que teremos acerca da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes, Deus, para que possamos entender a beleza da salvação, a beleza do Teu plano, a beleza dos decretos divinos que nos trouxeram até aqui e nos fez sermos inseridos no reino do Teu Filho, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe, Deus. Amém. Meus amados irmãos, temos já trabalhado algumas aulas, 2 solas na primeira aula, 3 solas na segunda aula, assim fechamos as 5 solas, que são os pilares da fé, os pilares da reforma. Temos trabalhado sobre a criação de Deus, vimos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e não havia mal no homem. O próprio Deus vê que era bom o fruto de sua criação. Vimos também na 4ª aula sobre a queda do homem, e aí surge então a problemática na vida do homem. O homem passa a conhecer aquilo que é mal.
o homem passa a viver de forma pecaminosa, surge o medo, surge a incerteza, surge o senso de nudez, surge vários pecados a partir de Adão. E agora nós trabalharemos acerca da redenção. Quando nós falamos sobre soteriologia, que significa salvação, o estudo da salvação pelas Escrituras, o assunto é muito amplo. Mas hoje nós trabalharemos um ponto dentro de soteriologia, dentro do estudo da salvação. Esse ponto é chamado de redenção. E nós trabalharemos de forma muito objetiva. Redenção significa resgatar. Quando falamos que Cristo é a redenção da humanidade, nós falamos que Cristo é aquele que resgatou a humanidade. A humanidade, como vimos na aula sobre queda, a humanidade estava caída, estava separada de Deus. A humanidade havia morrido, separado do Senhor. Estávamos como inimigos, como filhos da ira e tantos outros termos que a própria Escritura vai nos trazer. Estávamos nessa condição de homens e mulheres caídos, afetados pelo pecado, mortos em nossos pecados, mas o Senhor, Jesus Cristo, Ele é aquele que traz a redenção ao seu povo. Ele é aquele que nos resgata desse estado de morte para um estado de vida. Ele é aquele que nos substitui, Ele é aquele que paga o preço para que sejamos libertos nele. Abordaremos alguns textos como base Efésios, mas eu trarei alguns outros versículos e que você possa anotar, que você possa fazer perguntas. O nosso objetivo é nos aprofundarmos um pouco mais acerca da palavra do Senhor. E estamos fazendo isso através deste curso, Pilares da Fé, de forma temática. Então, abre o seu coração e vamos aprender um pouco sobre o que a palavra nos fala acerca da redenção. Primeiramente, vemos que a Bíblia traz muito termo antes da fundação do mundo. Percebemos que o plano para a humanidade ele não foi feito conforme os eventos aconteciam. Ele foi feito antes da criação. A redenção já estava preparada, por isso que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Assim que a Bíblia vai nos trazer. Devemos pensar na redenção como um ato de Deus preparado para a humanidade. Nada pegou Deus de surpresa, assim a queda jamais pegaria Deus de surpresa. Pelo contrário, o Senhor Deus providencia a reconciliação da criatura com o Criador. Efésios é uma longa frase, cheio de doutrinas, mas nós trabalharemos de forma muito simples aquilo que Paulo está trazendo aqui. Paulo está falando sobre uma obra de redenção, sobre as atitudes, né, de cada pessoa da Trindade. Esse Deus triuno, ele age como Deus Pai, aquele que planeja, como Deus Filho, aquele que executa a obra da redenção, e Deus Espírito como aquele que chama os cristãos para a redenção. Assim, Paulo desenvolve a forma como a Trindade atua na salvação do homem. A forma como esse Deus triuno atua na salvação do homem. Se falamos que resgate vem de Deus, a pergunta que nós fazemos é: por quê? Qual o propósito da redenção? Uma vez que o homem caiu, uma vez que o homem falhou, por que não deixá-lo ao seu merecimento, deixar para sofrer as consequências ao qual ele buscou? Porque a Bíblia em nenhum momento ela tira a responsabilidade do homem. O homem é responsável pelo seu pecado. O homem não peca somente porque sua natureza é caída. O homem peca porque ama pecar.
O homem peca porque ama satisfazer os desejos do seu coração, um coração inclinado para o mal. O porquê? Qual o propósito dessa redenção? Tanto na eternidade, quando pensamos em eternidade, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, todas as coisas que a Bíblia traz, tudo aponta a Deus. Tudo. A Bíblia sempre apontou a Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia sempre aponta este Deus triuno. E sempre as motivações do que acontece aqui, sempre as motivações apontam a glória do Senhor. Todas as coisas foram criadas para a glória do Senhor. Romanos 11:36 vai dizer: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Assim, a redenção, ela restaura a criação. Ela traz de volta a essência da criação. Uma criatura que foi criada para se relacionar com Deus. Ela restaura, após a queda do homem, ela restaura o homem para se relacionar com Deus. Para que sejamos para a glória dele, que vivamos para ele e que vivamos de forma que o agrade. Assim, estávamos separados e condenados, agora, porém, através da redenção, somos chamados para viver para a glória de Deus. Assim, a redenção através de Cristo traz a glória do Senhor. Você é redimido em Cristo Jesus para a glória do Senhor. Pense que houve amor da parte de Deus, sem dúvida, e abordaremos daqui a pouco sobre isso, mas o propósito final, o propósito primário, o propósito último de todas as coisas é a glória do Senhor. Vivamos para a glória do Senhor, para isso fomos criados. Para isso o Senhor Jesus deu sua vida, para que vivamos segundo a vontade de Deus, assim sejamos para a glória dele. Romanos 16:25 diz assim: ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que vem a glória do Senhor em nossas vidas. Nós passamos a viver para a glória de Deus. O homem, mesmo em sua queda, jamais diminuiu, jamais poderia diminuir a glória do Senhor. Mas há uma forma de se viver como homens e mulheres que é para a glória de Deus. Há um diferencial em nossas vidas. Há uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade, de entendimento, uma mudança em nossas vidas que nos tira do estado de filhos da desobediência para filhos de Deus. A partir de Cristo, passamos a viver para a glória do Senhor Jesus. Você tem vivido para a glória de Deus? Esse é o objetivo da redenção. Esse é o objetivo de Cristo naquela cruz. João 6,38 diz: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade. Veja Jesus falando, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Quando as pessoas dizem que foram salvas, que foram alcançadas para Deus, e não tem uma vida aparente de quem vive o cristianismo, não tem frutos de uma conversão, nós devemos nos perguntar: foram salvas de quê? Fomos salvos somente para o Senhor. Se alguém não vive para o Senhor, foi salva de quê? A salvação de Cristo, a redenção de Cristo, o resgate de Cristo, não é para que sejamos mais felizes. O resgate de Cristo não é para que sejamos libertos do pecado e vivamos conforme o nosso querer, a nossa vontade. Mas o resgate de Cristo é para trazer a criação pelo
propósito pelo qual foram criados. Nós fomos criados para a glória de Deus, como trabalhamos no tema criação. E se fomos criados para a glória de Deus, o pecado nos afasta deste estado, nos separa de Deus, mas em Cristo Jesus somos restaurados a vivemos para a glória do Senhor. Assim, não há cristão que viva para si. Não há cristianismo que vive para si. Fomos resgatados para a glória do Senhor. Quando lutamos contra a nossa carne, não lutamos para a nossa felicidade. Lutamos para glorificar ao Senhor. Paramos de mentir para a glória do nosso Senhor. Somos honestos em nossos negócios para a glória do nosso Senhor. Somos fiéis às nossas esposas, aos nossos maridos, para a glória do Senhor. Fazemos tudo o que a palavra nos diz para a glória do Senhor. Assim, não cabe ao cônjuge dizer: quebrei a aliança por causa dela, por causa dele. Porque o propósito principal dessa redenção é para que vivamos para a glória do Senhor. Assim, nossa fidelidade primariamente trata sobre a glória do Senhor. A nossa vida primariamente trata sobre a glória do Senhor. A nossa luta contra o pecado, contra a vontade de nossa carne, é para a glória do Senhor. Somos redimidos em Cristo Jesus para vivermos dessa forma. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso que, quando vivemos para a glória do Senhor, as coisas nos são acrescentadas. Por exemplo, a fidelidade ao cônjuge gera um bom casamento. O ser honesto gera um bom testemunho, nos livra de crimes e tantas outras coisas que vemos neste mundo corrompido. Quando não mentimos, não somos envergonhados pela mentira. Apesar de vivermos para a glória do Senhor, quando vivemos dessa forma, isso gera um bem-estar em nossa vida por pura graça de Deus. Assim, não devemos confundir que lutamos contra o pecado porque queremos, lutamos contra o pecado porque é melhor, é tão somente melhor para a gente, mas primariamente a prioridade de nossas vidas é viver para a glória do Senhor. Que possamos ter uma vida diante de Deus e que sejamos instrumentos que dão louvor e que glorificam o Senhor. Assim a palavra nos ensina. O preço da redenção foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele paga o preço pelos nossos pecados. Jesus Cristo, ele nos substitui naquela cruz. Pecado, ele é dito como algo sem justiça, sem bondade pelas Escrituras. Como algo ofensivo para Deus. Como algo de rebeldia para Deus. Quando Deus fala a Adão, Adão não coma, pois o dia que comer certamente morrerás. Deus não está criando uma nova lei, mas o afastamento, o pecado nos afasta de Deus e gera morte em nossas vidas. Assim, essa punição do pecado significa dizer que o homem estaria separado de Deus. Em 2 Coríntios 5,14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Lembra sobre o pecado? Não é por nós, não é pelo nosso cônjuge, não é pelos nossos amigos, não é pela nossa empresa, não é para evitar a polícia, não é para tantas outras coisas. Lógico, isso é consequência de uma vida com Deus, mas primariamente é porque não vivemos mais para nós mesmos, como o versículo 15 diz, mas vivemos para a glória do Senhor. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Verso 16, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que maravilha! É o sacrifício de Cristo que nos reconcilia com Ele. Que maravilha! Essa é a redenção que Cristo nos traz, nos reconciliando com Ele. Ele paga o preço dos nossos pecados para que sejamos reconciliados com o nosso Senhor. O verso 19 diz, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. E aí o verso 21, ele traz a obra da redenção. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O objetivo da redenção é tornar aquele que não tinha pecado, mas tornar ele o nosso substituto, aquele que paga o preço. Por isso, ele nos resgata, para que sejamos justiça de Deus. Somos justificados por Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nos tornamos justiça para Deus. A necessidade de pagar um preço é porque merecemos a condenação. Nós merecíamos a condenação. E precisava que alguém pagasse o preço. Aquele que é digno, aquele que podia fazer isso, aquele que podia satisfazer a justiça de Deus. O próprio Deus, Deus Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor, é que nos resgata. Romanos 5,18 também diz, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. É o Senhor Jesus que modifica, que altera a condição do homem para com Deus, que reconcilia, como lemos ainda há pouco, que nos reconcilia com Deus. É Jesus Cristo que modifica o ato de Adão, e Jesus Cristo é chamado de segundo Adão por isso, porque a sua atitude transforma aquele ato, aquele pecado, transforma em reconciliação. Assim temos o ministério da reconciliação. O Senhor Deus nos resgata do estado de morte que nós estávamos. Essa é a redenção em Cristo Jesus. Esse tema é extremamente importante para que entendamos que o cristianismo em nossas vidas nunca foi para que mudássemos somente de roupa, mudássemos o nosso falar, frequentássemos uma igreja. Nunca foi sobre isso, para que buscássemos a felicidade neste mundo. Nunca foi sobre isso. Fomos resgatados para a glória do Senhor. Você é chamado para viver para a glória do Senhor. Todo aquele que é redimido em Cristo Jesus não vive mais para si, mas vive por quem foi reconciliado. Que sejamos homens e mulheres que vivem para a glória do Senhor, que vivem o cristianismo a sério, por um preço tão alto que Cristo pagou naquela cruz. Aquele que foi traído, aquele que foi humilhado, aquele que foi preso a um madeiro, aquele que foi pregado, aquele que morreu em prol da criação de Deus, para que a criação de Deus voltasse a viver para a glória do Senhor. Quando lemos Efésios, algumas palavras nos chamam a atenção, como o verso 4, ele nos escolheu nele. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas pela sua maravilhosa misericórdia e graça, ele nos escolheu dele, antes da fundação do mundo, para que sejamos
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou. Esse Deus nos amou, esse Deus amou a sua criação de tal forma que elegeu o seu povo para a sua glória. E que maravilha! Não há felicidade maior para a humanidade do que atingir o propósito pelo qual foi criado. Nós fomos criados para a glória de Deus. Só seremos felizes, só seremos satisfeitos, só seremos plenos se vivemos para a glória de Deus. Apesar de vivermos para a glória do Senhor, isso nos afeta, porque esse Deus é bom, esse Deus é justo, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é amor. E assim somos felizes, plenos, satisfeitos em Cristo Jesus. É Ele que nos traz a satisfação, é Ele que nos faz cumprir o propósito pelo qual fomos criados. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Agora não somos mais filhos da desobediência, mas somos chamados filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Graça do Senhor, misericórdia do Senhor. Não é porque merecemos, não é porque um dia tivemos uma grande ideia, Deus existe, vou segui-lo. Não, mas segundo a vontade de Deus, nós fomos predestinados para vivermos, como o verso 6 diz, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Jesus Cristo, no qual temos a redenção. É nele que nós temos a redenção. É Ele que nos resgatou, no qual nós temos o resgate pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. O verso 10 diz assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Tudo é para a glória do nosso Senhor. Tudo. A nossa vida, o resgate, tudo para a glória desse Senhor. Fomos predestinados, como o verso 11 diz, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Esse é o nosso objetivo de vida. Para isso somos resgatados por Jesus, para sermos para o louvor da sua glória. Que sejamos para o louvor da glória de sua graça, como o verso 6 diz. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, com o Santo Espírito da promessa. Nós cremos porque fomos alcançados por Ele. É isso que o verso diz. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que nos garante é o penhor, que é o próprio Cristo. Ele é que nos resgata e nada pode nos afastar disso. Nada pode impedir o resgate, porque Ele é o próprio penhor. E o capítulo 2, verso 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, assim como vemos na queda, nos quais andaste outrora. O verso 4 diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, o Senhor nos amou a ponto de nos resgatar para a sua glória. Este é o amor, esta é a misericórdia que Paulo está falando, por causa do seu grande amor com que nos amou. Enquanto nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Nós não merecíamos, não havia motivo para Deus fazer isso segundo os nossos méritos. Mas o Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, nos restaura, nos redime. E o verso 8 ele traz de forma muito bem explicada. Porque pela graça sois salvos. Pela graça, somente pela graça do nosso Senhor.
mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A nossa salvação não veio de nós. Não há obra meritória do homem para a salvação. Mas, como o texto vem dizendo, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos resgatou pelo seu grande amor, pela sua misericórdia. Ele nos deu todas as coisas. Então, pela graça, somos salvos mediante a fé. Nada disso veio de nós. E o verso 9 diz, não de obras para que ninguém se glorie. A glória da salvação é o próprio Senhor. A própria obra de redenção já glorifica o Senhor. A restauração, a reconciliação da criatura também glorifica o Senhor. Em todas as coisas o Senhor é glorificado. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Não fomos salvos através das boas obras, mas para as boas obras, porque não vivemos mais para nós mesmos. Esse povo aqui que foi resgatado não vive mais para si, mas vive para a glória do Senhor. E ele começa a andar em boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Como temos vivido após sermos resgatados? Nós cristãos temos uma forma de viver. A nossa forma de viver é buscando a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, fazei para a glória do Senhor. Assim, nosso trabalho deve glorificar ao Senhor. O nosso relacionamento com família deve glorificar ao Senhor. O nosso relacionamento com a vizinhança deve glorificar ao Senhor. O nosso falar, o nosso agir, o nosso comer, os nossos bens devem glorificar ao Senhor. Vivemos para a glória do Senhor. Fomos resgatados para este propósito. Para este propósito. Novamente, volto a dar como exemplo. Quando as pessoas me dizem, sou salva em Jesus, e não vivem para a glória de Deus, me surge uma dúvida. Foi salva de quê? Foi resgatada de onde para onde? Porque não há resgate sem que a pessoa viva para o Senhor. Não há resgate sem que a pessoa viva para as boas obras. Isso daqui é consequência deste resgate, é consequência da redenção em Cristo Jesus. Somos chamados para viver para a glória do Senhor. Esse é o motivo da redenção. Quando pensamos em redenção, pensamos na obra que Deus fez somente através da sua vontade, através do seu mérito. Somente Deus merece a glória pela salvação. Mas devemos pensar no que ela deve gerar em nossas vidas. Não basta dizer, somos salvos, uhul, legal. Não basta. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos resgatou para um propósito. E esse propósito é a glória do Senhor. Assim, apesar da salvação ser totalmente mérito do Senhor, e devemos reconhecer isso, que é somente por sua misericórdia, por sua graça, que tudo é dom de Deus, tudo veio de Deus, não de nossas obras, devemos entender, como o verso 10 diz, que somos salvos, que fomos criados em Cristo Jesus, aqui já resgatados, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Que sejamos fiéis, que vivamos para as boas obras, meus irmãos. Não mais como outrora, não mais vivendo como éramos antes, mas agora vivendo para a glória do nosso Senhor Jesus. Esse é o ponto que eu queria trabalhar, que é a redenção. Se você tiver dúvida, anote, e sua pergunta será muito bem-vinda, e faremos o máximo para explicar de forma clara. E é um assunto que deve permear nossa cabeça, que deve nos encher de alegria. Quando pensamos em redenção, pensamos em graça. Obrigado, Senhor, por tua graça. Mesmo quando não merecíamos, o Senhor nos alcançou. Eu queria fazer uma oração breve de gratidão e também de responsabilidade. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome pela Tua graça,
pela tua misericórdia que nos alcançou e que pagou o preço por nós, que nos resgatou do mundo das trevas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque não merecíamos, mas o Senhor planejou todas as coisas desde a eternidade. Muito obrigado, Senhor. Deus, que possamos viver segundo a responsabilidade que o Senhor nos deu, que vivamos para a tua glória, não mais como pecadores que outrora éramos, mas agora santificados pelo Senhor, justificados pelo teu sangue, redimidos através da cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Deus. Abra os nossos corações, as nossas mentes, que possamos viver para a tua glória, Senhor, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meu amado, muito obrigado por assistir o vídeo e que essa palavra seja bênção na sua vida, que você nunca se esqueça deste tema, redenção, que é tão importante. É motivo de louvor todos os dias de nossas vidas. Obrigado, Senhor. Deus abençoe. Até a próxima.